E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de história, trabalhando com o PET 5, agora semana 2. A gente vai falar um período da história do Brasil conhecido como ditadura militar. Na última aula a gente falou um pouquinho lá no final do governo João Goulart, ou governo Jango, que setores da sociedade brasileira, principalmente a elite envolvida com o capital estrangeiro, começou a colocar muita pressão em cima do governo de João Goulart, que, juntamente com os militares, acabaram articulando, então, uma tomada do poder pelos militares. Ainda precisa ser levado em conta o papel dos Estados Unidos nesse processo. Os Estados Unidos o tempo inteiro monitoraram a situação aqui do Brasil, chegaram a mandar um porta-aviões saindo lá dos Estados Unidos para ficar no litoral brasileiro, caso os militares daqui precisassem de apoio para a tomada do poder. E isso levou, então, ao que a gente chama de golpe civil-militar, ou vários materiais a gente só vai ver golpe militar. Mas é necessário a gente levar em conta que é um golpe civil-militar. Ele é articulado tanto pela parcela da sociedade militar, quanto também pelas parcelas da sociedade civil. Tinha muita gente envolvida nesse golpe. Então, no dia 1º de abril de 1964, começa o regime militar aqui no Brasil. O primeiro presidente militar dessa ditadura vai ser o general Castelo Branco, que vai pertencer a uma linha que a gente vai chamar de linha branda. Entre os militares, a gente tem a linha branda, que é uma linha mais sossegada, com ações mais democratizantes, apesar de a gente estar numa ditadura militar, e a linha dura, que é talvez os governos mais repreensivos. E já no governo Castelo Branco, a gente vai notar que. Só um minuto. A gente vai notar alguns artifícios utilizados pelos governos militares para controlar a população. Um deles vai ser os chamados atos institucionais, ou os AIs. Os atos institucionais, eles acabavam, por assim dizer, estipulando leis fora da Constituição. Aliás, a própria Constituição acabou sendo cassada nesse momento, e os AIs, então, passaram a valer como leis aqui no Brasil. A maioria das pessoas que apoiou o golpe militar aqui no Brasil, civil-militar, principalmente essa parcela civil, achavam que era um processo transitório, que isso seria só uma maneira de conduzir o poder do João Goulart, que representava uma esquerda aqui no Brasil, para a direita. Mas essa transição acabou levando 20 anos da história. Então, muitas das pessoas desses setores passaram a se opor aos governos militares. Bom, o AI-1, que vai ser o primeiro ato institucional, ele possibilitava ao Poder Executivo caçar mandatos de políticos eleitos, suspender os direitos políticos das pessoas e declarar estado de sítio. Estado de sítio permite que você governe sozinho, sem a interferência do Congresso. Já o AI-2, que também ainda vai ser votado durante o governo Castelo Branco, ele vai dissolver os partidos políticos existentes, passando a vigorar, então, um bipartidarismo aqui no Brasil. Ficou decidido, então, pela criação da Aliança Renovadora Nacional, conhecida como ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. O ARENA representava os interesses dos militares, enquanto o MDB representava os interesses dos civis. Bom, o ato institucional número 3, ainda também no governo Castelo Branco, estabeleceu que, durante a ditadura militar, as eleições seriam indiretas para os cargos de governadores de estados e presidentes da República.
Os presidentes e governadores seriam escolhidos, então, por colégios eleitorais, de forma indireta, por candidatos indicados pelos militares. Esse governo de Castelo Branco ele vai representar um alinhamento automático novamente com os Estados Unidos. Vai haver o restabelecimento das relações com o Fundo Monetário Internacional, que o JK tinha dado calote na dívida externa. O Brasil, dos militares, se comprometia a pagar pelo menos os juros dessa dívida. Bom, em 66, o Castelo Branco acaba sendo afastado por problemas de saúde e sobe ao governo, então, o general Arthur da Costa e Silva. Costa e Silva já representa um governo mais autoritário, um governo que vai fazer parte da chamada linha dura. E logo que ele sobe ao poder, já dava indicações a isso, porque ele passa a perseguir todos os partidários da linha catelista, que eram então partidários do Castelo Branco. Durante o governo Costa e Silva é votado então o AI-5. O AI-5 é sem dúvida o instrumento mais repreensor da sociedade brasileira durante esse regime militar. Ele vai acabar com o direito de habeas corpus, ele vai tirar as garantias de funcionários públicos, eles poderiam ser despedidos a hora que quisessem, haveriam prisões sem a necessidade de mandato de prisão, ou seja, um policial poderia invadir a casa das pessoas a hora que quisesse e prender essas pessoas. Além disso, proibiu movimentos grevistas e de estudantes, que era, então, o único setor da sociedade que ainda arriscava a se opor a qualquer coisa que o governo tentasse estabelecer. É interessante que, quando acabam esses movimentos operários e estudantis, principalmente os estudantes vão formar guerrilhas, tanto urbanas quanto rurais, como forma de repreensão, fazendo ataques terroristas, sequestrando políticos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, os embaixadores aqui do Brasil, a fim de pedir resgate em dinheiro ou a libertação de membros dessas guerrilhas. Ou, no caso dos operários, a tentativa de organização sindical, mesmo clandestina. Nesses dois contextos é que duas personagens históricas brasileiras recentes da nossa política vão ganhar alguma visibilidade. O Lula, pelo movimento sindical, ele acaba sendo preso pela ditadura durante o movimento sindical, e a mesma coisa a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff fazia parte de guerrilhas e ela chegou a ser presa, torturada, entre outras coisas. Apesar da grande pressão que os militares faziam, da grande repreensão, houve movimentos, sim, tentativas de alguns movimentos, como a Marcha dos 100 mil em São Paulo, em que ali apresentava-se uma grande oposição aos militares. E no final do governo Costa e Silva, vai começar a ser montada aqui no Brasil, a economia brasileira, um projeto econômico diferenciado. Ficou conhecido, então, como milagre econômico. Ele teria seu auge mesmo no governo Médici, que é o terceiro governo militar, que vai haver um grande investimento em obras estruturais aqui no Brasil, estradas, parques industriais, hidrelétricas, a fim de atrair mesmo empresas de capital estrangeiro para o país. Durante esse período, o Brasil estava até então acostumado com crescimento de 1, 2, no máximo 3%, vai crescer 12% do seu PIB. Juntamente com isso, já que a gente já está entrando no governo Médici,
na década de 70, o Brasil ganhou o tricampeonato de futebol. E muitas marchinhas, muitas canções vão começar a pregar esse tipo, Brasil ame ou deixa, que a nação inteira fala assim, olha como a nação é bela, olha como é que está dando tudo certo, esse progresso, que até no futebol a gente colhe esses resultados. Porém, isso tudo foi efêmero. Como o Brasil dependia do capital estrangeiro, qualquer crise internacional poderia afetar esse lado. E isso vai acontecer durante o governo Geisel, que é o quarto governo aí. O governo Geisel, assim como o governo Costa e Silva, o Médici representou uma linha dura, já que ele é o que mais vai enfatizar o AI-5. O governo Geisel, por outro lado, já era uma linha branda. Geisel vai ser o primeiro presidente a começar a reconduzir a democratização do Brasil. Um pouco disso acontece também por conta das eleições. Na eleição de 1974, por exemplo, o MDB, que representava então os interesses dos civis, conseguiu eleger 59% das cadeiras do Senado e 48% da Câmara dos Deputados. E esses civis já estavam de saco cheio do governo militar. Eles achavam que a condução deveria ter sido rápida lá atrás, já era mais do que necessária nesse momento. Além disso, a maioria das prefeituras nas cidades também conseguiram eleger membros do MDB. Então, uma das primeiras coisas que Geisel vai fazer para conduzir a redemocratização do Brasil vai ser a suspensão do AI-5, retornando então ao habeas corpus e dando também o primeiro passo para a declaração da anistia política. Muitas pessoas foram presas por conta da ditadura militar, aliás, muitas foram assassinadas, enterradas como indigente. Até hoje, várias famílias procuram seus entes queridos que morreram nesse percurso, e outros tantos foram para fora do Brasil. Com a lei de anistia, essas pessoas retornam para o Brasil e vão começar a formar uma oposição política à ditadura militar. Apesar da recondução à democracia, Geisel fez isso de forma extremamente lenta, extremamente calculada, extremamente trabalhada. Isso não impediu que houvesse violência ainda durante o governo Geisel. Uma das principais cenas de violência vai ser a morte do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOI-CODE, que é o Departamento de Investigação das Operações Especiais do Exército Brasileiro. Mas eu devo falar um pouco disso mais na próxima aula. Bom, em 79, então, sobe ao governo o general João Batista Figueiredo, e coube a ele, então, conduzir o restante do processo democrático. Levando à frente a lei de anistia já proposta por Geisel lá no governo dele, ele implementa isso, então, e surge aqui no Brasil, por conta desses políticos que têm a liberdade agora para falar, o movimento de diretas já. Esse movimento de diretas já pedia eleições diretas não mais para governadores e prefeitos, como já estava liberado desde lá do governo Geisel, mas para presidente. O projeto até foi para a Câmara dos Deputados e para o Senado, porém acabou sendo vetado pelo presidente João Batista Figueiredo. As eleições, então, de 85 ocorreriam de forma indireta, porém, pela primeira vez desde 64, ocorreria entre dois civis. O MDB escolheu Tancredo Neves para concorrer à eleição, enquanto a Arena escolheu o civil também, Paulo Maluf. E nessas eleições acabaram que Tancredo Neves foi eleito de forma indireta para ser o presidente do Brasil. Eu vou falar mais sobre ele, mas a gente vai ver que ele não assume porque ele morre antes de assumir a presidência. Quem vai assumir é o vice José Sarney.
É interessante falar sobre o movimento da direta já, porque juntou ali estudantes, operários, políticos, intelectuais, artistas brasileiros, porém, é notável em dizer que ela não teve o resultado esperado. Não chegou ao objetivo dela, não conseguiu alcançar isso. Ela falha nisso, mas mostrava já a liberdade que se dava nesse final de ditadura militar para as manifestações. Muita gente foi para as ruas pedir pelas diretas já, porque já se sentia que não teria mais aquela forte repreensão dos anos anteriores. Bom, a próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre as repreensões, porque eu já vi o material do PET do que se trata o assunto. Bom, gente, é só isso o vídeo de hoje. Ele até está meio grandinho, mas estão jogando todos os governos militares por praticamente 2 aulas, então por isso que eu tive que andar um pouco. Gostaria de desejar um feliz Dia das Crianças para vocês. Eu sei que o povo do nono já não é mais tão criança assim, mas enfim, pelo menos um bom descanso para vocês. Não deixe de fazer as atividades, tá? Mas qualquer dúvida, anota aí e me manda na próxima semana, ok? E é isso, gente. Bom descanso para vocês, cuidem e até o próximo vídeo.